Quero passar a palavra ao Benê Barbosa, do Movimento Viva Brasil, também com a possibilidade de usar até 30 minutos, se quiser. Fique à vontade, seja bem-vindo. Agradeço mais essa oportunidade, agradeço ao deputado Molon especialmente por esse convite, agradeço a todos os presentes e é muito bom, eu acho que o debate sempre engrandece, né? A gente passou muitos anos aqui nessa casa, infelizmente, isso há quase 10 anos atrás, sem esse tipo de debate, né? Onde se vinha aqui e simplesmente se falava a favor do desarmamento. E isso mudou, né? Isso é muito bom porque sempre gera essa discussão e gera esse interesse para que as pessoas corram atrás de informações, corram atrás de estudos, né? Verifiquem as informações que são colocadas aqui, isso é sempre muito importante. Eu acho que o primeiro ponto e o ponto crucial né, existe relação entre armas de fogo, a existência da arma de fogo na sociedade e o número de crimes ou a violência dessa sociedade. E a verdade, né, é que nenhum estudo no mundo provou isso. E não é o Movimento Viva Brasil que está dizendo isso, tá? Isso quem está dizendo é a ONU, no seu último relatório de 2011, que é o Global Study of Homicides, né? E ela responde categoricamente isso. Não é possível estabelecer relação direta entre armas e homicídios. Ou seja, a ONU, que é, convenhamos, né, a maior defensora das políticas de restrição de armas de fogo à população, ela mesmo, né, aceita de que não há como se comprovar essa relação direta. Algumas coisas continuam me assustando, né? Porque, assim, embora se diga que o referendo está sendo respeitado, que a vontade popular está sendo respeitada, né? Basta que os senhores vejam o que foi dito aqui hoje para ver que isso não é verdade, né? Afinal de contas, o que está se propondo aqui são mais e mais restrições, né? Obviamente, se você está propondo mais restrições ou até a proibição total da venda legal, sempre bom frisar, né, de armas de fogo no Brasil, obviamente o resultado, né, e o voto de 60 milhões de brasileiros não está sendo respeitado, né? Isso vem acontecendo. A questão de que o Estatuto do Desarmamento não proíbe o comércio legal de armas de fogo é verdadeira, realmente ela não proíbe. Que ele é baseado apenas em questões objetivas, né, o psicotécnico, o laudo psicológico ou o teste prático de tiro, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Na realidade, você tem uma questão subjetiva, que essa sim está sendo usada pelo governo federal, né, para retirar, para impedir que o cidadão compre legalmente uma arma de fogo, que é a questão que ele tem que justificar a compra. Essa justificativa é plenamente subjetiva e depende do superintendente da Polícia Federal aceitar ou não, né? E, na maioria das vezes, a gente sabe que não é aceito. Outra coisa que me assustou bastante, é quando se falou em desarmamento, e aí, no final da apresentação do doutor Daniel, né, é a questão que ele falou de quem está armado, né? As guardas municipais, os bombeiros, os colecionadores, a segurança privada e até mesmo os policiais. Pelo que parece, nesse país, nós não temos problemas de criminosos, porque devem ser essas categorias que cometem os mais de 50 mil assassinatos todos os anos no Brasil. E por falar em assassinatos e quedas de assassinatos, quedas de homicídios, eu gostaria de lembrar que há pouco tempo atrás o próprio IPEA divulgou uma pesquisa mostrando uma enorme subnotificação de homicídios. Ou seja, milhares de homicídios deixam de ser registrados todos os anos no Brasil. Então, como é que você vai fazer um levantamento correto, né, consistente, se sequer os homicídios são contabilizados com fidelidade no Brasil? A questão da diminuição em 2004, 2005 dos homicídios totais do Brasil se devem exclusivamente, né, a São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente a São Paulo, tá? Só que essa diminuição nos homicídios vem acontecendo em São Paulo desde 1999,
portanto, muito antes do Estatuto do Desarmamento e muito antes de qualquer campanha do desarmamento, né? São Paulo não é o estado que mais recolheu armas na campanha voluntária e nem que mais confiscou armas das armas ilegais, né? São Paulo é o estado que mais colocou criminosos atrás das grades. Hoje, São Paulo, que tem 11% da população do país, tem 40% dos presidiários no Brasil todo. Ou seja, São Paulo tem a segurança pública que mais prende e mais mantém preso aqueles que causam os crimes, que são os criminosos. Portanto, óbvio, a criminalidade tende a cair, né? E não é a questão da arma de fogo, né? Em 21 estados, nesse período, a criminalidade subiu, e subiu muito. E não é só o homicídio, nós temos todos os tipos de crime subindo. Horas. Então, nós temos um estatuto, uma lei que é federal, que é aplicada igualmente nos estados, sim, uma vez que o policial apreende a arma legal, e quem controla a arma legal é a Polícia Federal, um órgão, obviamente, federal, e aí é aplicado, sim, igualitariamente nos estados, mas você tem essas distorções, ou seja, a maioria dos estados, a criminalidade não diminuiu, muito pelo contrário, cresceu e cresceu bastante. Então, o que a gente tem assistido, obviamente, né, é que há um viés, né, nesses estudos. Com todo o respeito, eu digo isso, né? Nós temos o governo federal, né, querendo justificar o desarmamento, a sua política de desarmamento, né, querendo justificar o seu desrespeito ao referendo de 2005. E eu continuo dizendo, é desrespeito, sim. Né? Existe o desrespeito, sim. Né? Nós continuamos discutindo uma coisa que vem sendo discutida desde 2002, 2003, com a aprovação, antes inclusive da aprovação do Estatuto, que é a questão do desarmamento. Né? Ou seja, o governo federal, principalmente, vem aplicando a mesma fórmula há mais de 10 anos, tentando em algum momento ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Hoje nós temos na política, principalmente na política de segurança pública nacional, uma questão muito mais ideológica do que técnica, né? Se tende a justificar os crimes, se tende a justificar os criminosos e condenar as vítimas. E essa história de que a arma é roubada do cidadão e vai parar na mão do criminoso é a prova máxima disso. Ou seja, eu, Bené Barbosa, que pago meus impostos, trabalho, produzo, tenho uma arma. O Estado não consegue me defender, essa arma é roubada e a culpa é minha. E a culpa é dos senhores. Então, se eu tenho um celular roubado, esse celular vai para dentro de uma penitenciária para ser utilizado para sequestro, a culpa é minha também. Se o meu carro é roubado e é utilizado num assalto a banco, num sequestro, numa chacina, a culpa é minha também. Horas, precisamos definir as coisas. Quem é vítima de verdade e quem é criminoso de verdade. Apreender armas, controlar armas é muito importante? É importante. Ninguém está dizendo o contrário. Ninguém está dizendo que a gente tem que distribuir armas para todo mundo. A questão é que hoje, como isso é feito, é simplesmente enxugar gelo. 40%, quase 50% das armas apreendidas em São Paulo, por exemplo, tá, são apreendidas simplesmente por algum momento desrespeitar o próprio Estatuto do Desarmamento. Isso acontece por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento jogou milhões de armas legais para ilegalidade. A Polícia Federal, em 2011, tinha 8 milhões de armas no seu cadastro. Hoje ela tem 1 milhão. Onde foram parar esses 7 milhões de registros? Eles não valem mais. Então, hoje, o cidadão, quando é pego, né, com essa arma, com o seu registro vencido, ele é preso e tem sua arma, obviamente, apreendida e confiscada pelo Estado. Ou seja, você não está prendendo um bandido, você está prendendo alguém que simplesmente não conseguiu obedecer essa lei draconiana, né, essa lei completamente ineficaz, ineficiente no combate à criminalidade. Né? Dizer que o crime está caindo no Brasil, os homicídios estão caindo no Brasil, depois do Estatuto de Desarmamento, tem momentos que, sinceramente, eu acho que eu não estou no Brasil, porque sou só eu que não vejo isso. Né? Você vê os principais estados, falando novamente na campanha
de desarmamento, principalmente a voluntária. Vamos pegar hoje o campeão nacional, que é a Bahia, né? Vejam os homicídios na Bahia, a explosão de homicídios na Bahia. Vamos pegar o campeão de recolhimento voluntário de armas em 2005, que foi Sergipe, né? Sergipe foi o estado que proporcionalmente mais recolheu armas, quadruplicou o número de homicídios na mesma época. Ou seja, não é essa arma que está sendo entregue, principalmente, que vai cometer homicídios, que vai ser utilizada para isso, porque a arma não comete crime. Quem comete crime é um ser humano que está atrás dela. A questão de ter ou não ter uma arma, e aí é impossível, né, não entrar nessa questão filosófica, porque eu acho extremamente importante, principalmente no Brasil atual, que é da liberdade individual. Eu tenho a liberdade de ter uma arma de fogo. Eu tenho a liberdade de tentar defender minha família. E o Estado, ainda mais um Estado completamente ineficiente na segurança pública, vergonhoso na segurança pública, também, né? Não é só na segurança pública, não tem o direito de dizer que eu não tenho esse direito, essa liberdade. O Estado não pode negar isso, né? E essas liberdades estão sendo cada vez mais negadas. Com a desculpa de se trazer um pouco de segurança para o cidadão, cada vez mais leis restritivas das liberdades são aprovadas, são discutidas, são propostas. Isso é extremamente perigoso. Nós estamos caminhando, literalmente, para um Estado policial. Para um Estado que define o que você vai comer, o que você vai beber, se você vai fumar ou não vai, se você vai ter uma arma ou não vai, se você tem que usar capacete, se você não pode usar celular no banco, que você não pode usar capacete no posto de gasolina, né? Tudo isso, principalmente pela própria ineficiência, ineficácia em combater quem precisa ser combatido, que são os criminosos. Disso ninguém fala. De 50 mil homicídios, de mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil, apenas 8% são esclarecidos. 92% dos homicídios ficam sem qualquer esclarecimento. Então, como é que eu posso dizer, como muitas vezes é afirmado por aí, a maioria dos homicídios é briga de bar, é briga de vizinho, é desentendimento, é crime passional? Como afirmar isso se a maioria absoluta dos homicídios não é investigado, não é a autoria não é solucionada? É impossível. É impossível. Da mesma forma que eu não chego aqui e digo assim, olha, vamos distribuir armas para todo mundo, porque vai cair a criminalidade com isso, eu não aceito a afirmação contrária, porque não há nenhum país no mundo, repito, que prove isso. Essa semana a Austrália, né, um dos percussores do controle de armas, do banimento, recolhimento de armas, já divulgou uma nota, né, dizendo que foi um verdadeiro fracasso. O Canadá, que estabeleceu registros alguns anos atrás, e desarmamento também, até então as armas longas no Canadá não eram registradas, né, voltou atrás também agora. Por quê? Porque ele descobriu que registrar armas simplesmente não causa nenhum efeito na criminalidade. E olha que lá a criminalidade é ridícula, né? É ínfima perto da brasileira. Então, senhores, para encerrar, eu acho que a gente podia ficar aqui discutindo dados, eles vão apresentar dados, eu vou apresentar dados, né? Então é muito importante, mais uma vez digo, esse tipo de discussão. Mas não podemos também escapar da questão filosófica, sim, da questão da liberdade individual, sim, e principalmente do respeito ao cidadão que votou em 2005 contra o desarmamento. E essa casa aqui, né, vocês sabem muito bem, deve esse respeito a esses 60 milhões de cidadãos. Muito obrigado.